Muito bem, irmãos, boa noite. Já estamos aqui para começar a nossa sexta live, aguardando a turma aí chegar, doutor Assuero chegar. Então vamos lá, esperando a turma bacana aí da igreja chegando. Já está chegando a Norma, lá de Teófilo Otoni, está aqui conosco. A turma chegando aí. Está chegando a Eurides. Seja bem-vinda, Norma de Teófilo Otoni. A Eurides está chegando. Vamos chegando aí, gente. Deus abençoe a vocês. Estamos aguardando o doutor Assuero chegar aí. A Fabiane já está aqui conosco. Muito bem. Irmãos, nós vamos falar hoje da Covid-19. E aí eu já queria perguntar aí quem já está conosco para escrever aí. Escreve aí. Qual é o tema que vai ser tratado hoje? Fala aí para nós. Fala o tema aí para nós. Deixa eu ver se sua luz fica boa. Gente, fica claro aí melhor com essa luz ou com essa luz aqui? Fala aí para mim. Boa noite, Eurides. Deixa a turma chegar aí. Responde aí para mim, Fabiane, negócio da luz. E tá entrando aí o Renan Stutz, seja bem-vindo. Tá chegando a turma bacana aí. A Marlene já entrou, seja bem-vinda. A Estela, a Maiara Breder já está conosco. Assim tá melhor, sem a luz. Tá bom, Fabiane, obrigado. Seja bem-vinda, Estela. A Igreja Presbiteriana de Muriaé está aqui conosco. Sejam bem-vindos. Não sei se é o pastor que está aí, o pastor César, ou se tem mais gente aí. Essa luz está melhor. Obrigado, Fabiane. Estamos com 8 irmãos aqui. Obrigado, Eurides. Assim está melhor. André Merique, prazer estar aqui conosco, grande amigo, lá de Una. Como é que está a esposa aí, os filhos? Reverendo César, seja bem-vindo, queridão. A Maralins, já ia perguntar por você, Maralins. Como é que você está? Como é que estão os filhos aí, bonitões, grandões? Meu querido pastor, olha só, fico feliz aqui por ser seu queridão. E você e o seu esposo e filhos são muito queridos nossos aqui. Estamos só aguardando, tá, irmãos? Daqui a pouco o doutor Assuero está aí, gente boa pra danar, vai entrar aqui conosco, tá bom? Vai falando aí para mim, irmãos, qual é o tema de hoje? Lembrando que hoje é a terceira sexta-feira que fazemos essa sexta live, né? Tudo bem por aqui, Maralins? Bonitos igual a mãe, é verdade, André. E a saúde do pai. Ah, pai amado. Mas fala aí, escreve aí para mim, irmãos, os 9 irmãos que estão aqui. Por favor, escreve aí, qual é o tema de hoje? Nosso querido irmão diácono Adiel está aqui conosco, é membro aqui da Igreja Presbiteriana Cidade Jardim. Grande Omar, tá entrando aí. Ó, doutor Assuero já chegou aí. Doutor Assuero, já vamos falar com o senhor. Omar Gripe, grande amigo nosso, lá de Ibatiba, está aqui conosco. Grande Assuero, já vou te dar aí, passarei a palavra aí. Meu irmão, minha irmã, por favor,
escreve aí para nós qual é o tema de hoje. Escreve aí. É Covid-19 o quê? Mas tem mais alguma coisa. Fala aí, ô Eurides. Escreveu aí, gente? Tô aguardando, hein? Covid-19, mas tem um depois do Covid-19, tem mais alguma coisa. Ó, tem um pessoal aqui, estacato musical. Banho e tosa da turma da Mônica entraram. O que você precisa entender? Muito bem, o reverendo César. A Cleonice está entrando aqui, que é irmã nossa aqui da igreja. Por que nós colocamos o que você precisa entender? Muitas coisas nós já sabemos, mas poucas coisas nós estamos entendendo, não é? Então nós vamos discutir isso daí daqui a pouco. Deixa eu ver o horário aqui. Isso aí, o doutor Sueiro já colocou, o que você precisa entender. Ó, 20 horas e 10 minutos eu vou entrar, hein? A Helena Breder, seja bem-vinda, minha irmã querida aqui da igreja. Muito bem, por isso que eu coloquei esse tema, porque se eu coloco assim, Covid-19, o que você precisa saber, ou você já sabe pelas informações, mas poucas pessoas estão entendendo. Então esse é o desafio aqui de hoje, né? Para você entender. Muito bem, vou dar mais 2 minutos, quem chegar aí vai chegando, e aí a gente vai começar aqui, que o doutor Sueiro já está aqui conosco. Lembrando que aqui no Instagram nós temos um tempo, ele dá 1 hora para você fazer ao vivo, mas a gente sempre termina antes de 1 hora. Já vou deixar aí, se você tiver alguma pergunta, faça essa pergunta aí, por favor, que no final nós vamos deixar o nosso queridão aí falar, o doutor Sueiro, falar sobre isso. Muito bem, entrou aqui Chocolates da Elaine, está entrando aí, o Jefferson está entrando aí também, obrigado esses queridos irmãos que estão entrando aqui. 15 pessoas conosco, preciso de um grande favor de vocês, não saiam daí, tá, gente? Não saiam daí, porque a gente vai passando, né, no Instagram, depois não volta na página, fica aqui conosco, sai não. Muito bem, está entrando aqui o nosso querido irmão Denilson, que é o criador do Emerique, esposo da Renata, pai do Davi, pai da Maria. Já vi a Maria na foto aí, bonita para danar, hein, Denilson, bonita igual a mãe e o pai. Minha tia Ângela, lá de Campos, no estado do Rio, já entrou aqui conosco. Bem-vindos aos 17 irmãos que estão aqui. 1 minuto para começar, hein? 8h09, 8h10 eu começo. Elaine Xavier, muito bem, lá da Igreja Presbiteriana de Muriaé. Ô, Elaine, esposa do pastor César. Prazer estar aqui conosco. A Elaine também, muito gente boa. O Danilo, professor aqui da nossa cidade, professor de História, está aqui conosco. Seja bem-vindo, Danilo. Deus te abençoe. Muito bem, irmãos, como nós gostamos de fazer, como bom mineiro, os trem no horário, os trens, né? Tudo bem aqui, tia Ângela, graças a Deus. E com a senhora aí, com a família, tudo certinho? Muito bem, vou convidar o meu querido doutor Assuero para já entrar aqui conosco. Uai, saiu aqui, ué. Doutor Assuero saiu. Cadê o Assuero? Fala oi aí. Ou caiu o trem dele? Doutor Assuero saiu. Está falando aqui que não pode participar no meu trem aqui. Ô Assuero, por favor, o senhor convida, então, me convida aí, porque aqui está falando que eu não posso te convidar.
Zenilda, nossa querida irmã, já está aqui conosco. Você está aqui, mas aqui no meu está falando que... vou lá, está falando aqui, tem uma mensagem aqui falando que você não pode participar. Eu ia te fazer o convite, mas aqui no meu está escrito assim, não pode participar. Estou clicando lá, vê se você me convida. Na sua tela aí, nessas duas carinhas, você clica aí, entra e me acha lá o nome. Me achou aí, Açoeiro? Deixa eu ver lá, aqui tá falando assim, não pode participar. Uai, estranho. Tá aqui, Peraí, deixa eu ver de novo aqui. Clica aí. Não dá. Será que ele não tá com alguma configuração ali? Ô, Açoeiro, você tá como aí privado? Porque aqui, tenta você me fazer o convite, porque eu não consigo te fazer o convite, que está escrito assim, você não pode participar. Deve ser alguma configuração aí. Olha aí. Tá entrando a Emília Silva, seja bem-vinda, minha irmã. Vê aí, Açoeiro. Porque qualquer coisa, irmãos, os 14 irmãos que estão aqui, eu saio e volto de novo, se der algum problema, tá? Que eu vou tentar fazer o convite lá, eu encerro aqui e volto lá para falar com ele. Pastor Sandro está aqui conosco, lá da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Belo Horizonte. Seja bem-vindo, meu querido irmão. A Shirlane está aqui conosco. Vamos lá, Açoeiro, você achou aí para fazer o convite? Porque aqui está falando... agora ele saiu. Talvez ele vai voltar aqui, vamos aguardar. Tá, irmão? Só esse problema técnico aqui, mas nós vamos resolver. Agora sim. Isso é bênção. Aí o doutor Açoeiro. Saudações presbiterianas e flamenguistas. Graça e paz. Eu não sei o que houve algum probleminha, algum bugzinho, mas enfim, troquei, estou indo pelo telefone, o computador não aceitou. Okay. Eu não sei se é porque é Mac, não sei bem o que houve, mas troquei, puxei pelo telefone. Bênção pura, tudo bem? Tudo em paz. Não sei se a transmissão ficou boa, talvez tenha diminuído um pouco a qualidade, sim, a câmera do telefone, mas vamos em frente. Mas tá bom aqui. Prazer em revê-lo. Opa, caiu aqui. Cai, mas volta. Prazer em revê-lo. Muito bom, reverendo Sante, muito bom. Continua com essa simpatia. E eu quero lembrar aqui os irmãos que estão aqui conosco. Eu conheci o nosso queridão aí em 2018, lá na reunião do Supremo Concílio. Supremo e lá Concílio. Nós ficamos amigos lá em Águas de Lindóia, em São Paulo. Maravilhoso. Comemos pizza juntos, passamos ali. Foi bênção. E nós temos aqui 3 coisas em comuns. Primeiro, vamos botar 4. Somos filhos do mesmo Deus. Amém. Presbiterianos. Amém. Flamenguistas. Glória a Deus. Salvou-se mais uma alma aí, pastor. Que coisa benção. Aleluia. E as esposas chamam Fabiane. É verdade, olha só. Fabiane. Tudo em comum. Fabiane. Tudo em comum. Fabiane. Tudo. Fabiane. Então nós temos algumas coisas em comuns. Irmãos, então, nosso querido irmão Dr. Açoeiro, que é presbítero da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, vai fazer a sua apresentação e nós temos aqui algumas perguntas, ele também vai dar aí esse entendimento, por isso que eu convidei ele para trazer entendimento, porque nós sabemos muitas coisas,
mas não estamos entendendo. Palavra com o senhor. Pastor, muito obrigado por esse momento, muito obrigado pela rede, por sua audiência, por suas ovelhas, por a gente poder transmitir um pouquinho aí, talvez tentar transmitir um pouquinho de conhecimento aí para o pessoal. Como o senhor já começou dizendo, eu sou presbítero na Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, nossa igreja-mãe, a primeira igreja do presbiterianismo aqui no Brasil. Sou médico, hematologista, me formei pelo FRJ, a residência foi lá, o mestrado foi lá, fiz um fellow em Nova York, depois fiz um doutorado em Londres e agora estou fazendo um pós-doc em Portugal. Então a vida é nesse corre-corre aí. E atualmente eu tenho algumas funções, uma delas eu sou gestor em um hospital aqui no Rio de Janeiro, sou o diretor do Hospital Rocha Maia, que fica aqui em Botafogo, no Rio de Janeiro, aqueles que conhecem, um hospital bastante acolhedor, muito bonitinho, muito gostoso, muito bom de se trabalhar, estamos vivendo nesse momento atípico. Em paralelo, eu leciono, dou cursos tanto na Fundação Getúlio Vargas quanto na UFRJ, e sou bombeiro, também tenho a função de ser bombeiro militar. Já passei por várias fases nos bombeiros aí, socorrista, ambulância, por aí vai, mas agora é natural, a carreira anda um pouquinho e eu estou mais chefiando neste momento a hematologia clínica lá no Corpo de Bombeiros, aqui no Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Então, pastor, eu me sinto à vontade para dizer que eu estou na linha de frente, em vários aspectos. Na linha de frente atuando, na linha de frente ensinando, na linha de frente na gestão. Tá difícil, mas eu gostaria que o senhor conduzisse aí melhor o que nós precisamos entender. Vamos lá. Eu estou à disposição do pastor para que a gente inicie essa conversa aí. E não me peça para falar muito não, que pastores e professores, o cachimbo faz a boca ficar torta, né, pastor? A gente não fuma cachimbo, mas se deixar, vai dar 50 minutos seguidos eu falando aqui. Eu não posso fazer isso não, pastor. Mas a turma vai escrever daqui a pouco. Mas, doutor Sueiro, algumas dúvidas, né, para entendimento. Primeiro, a gente queria saber por que esse vírus ele é tão agressivo? Eu posso contemporizar um pouquinho, pastor? Esse vírus, ele é uma grande novidade. Ele tem data de nascimento. A data de nascimento dele é dezembro de 19. Então é uma doença que tem 6 meses, não tem 6 meses ainda. Pasme, tem a data de descrição dele, 30 de dezembro, em Wuhan, na China. Ele tem a data. Raras doenças a gente consegue ter essa determinação tão precisa. O mundo moderno permitiu isso. O que tem de novidade nessa doença, nessa mutação desse vírus, do corona, que sempre existiu, ou pelo menos ele foi descrito, sempre existiu, não, desculpe, na década de 20, depois na década de 50, algumas descrições dele, do século passado, 20 do século passado, 50 do século passado. Então alguma coisa em torno aí de 100 anos, um pouquinho menos, de descrição do coronavírus. Só curiosidade, o nome corona vem do aspecto dele na microscopia eletrônica. Ele tem umas projeções, e aí forma-se como se fosse uma coroa. Daí o nome coroa vírus, corona, por esse aspecto aí. O primeiro dado que a gente tem é por se tratar de uma doença ou de uma mutação extremamente nova. Ninguém tem conhecimento pleno, ninguém tem experiência, ninguém tem qualquer certeza da melhor prática, da melhor terapêutica. E eu já digo que hoje, uma das revistas mais prestigiosas de medicina, New England Journal of Medicine, talvez uma das mais importantes publicações científicas na área médica, publicou a seguinte notícia: a hidroxicloroquina não produz qualquer benefício num dos maiores estudos já publicados. Então, se eu veja que a hidroxicloroquina passou de um salvador da pátria para agora a indiferença científica. Isso é normal. E é possível até que outra reviravolta aconteça, porque, volto a dizer, estamos falando de uma doença que tem 6 meses. Todo aquele, reverendo, que disser assim, olha, eu tenho experiência nessa doença, eu ouso dizer que é no mínimo, uma pessoa enganada. No mínimo, uma pessoa enganada,
Porque nenhum de nós tem experiência, ou tem conhecimento absoluto, ou tem certeza do que está acontecendo, pastor. Nenhum de nós tem. Sim. O que a gente trata, uma outra revista de extrema penetração no mundo científico médico, a British Journal of Medicine, é uma revista inglesa de medicina, tem um artigo largo, bem robusto sobre o coronavírus, e o final do artigo diz a seguinte frase, e é fantástico: não há qualquer tratamento específico para a Covid, para o SARS-CoV-2, a Covid-19, o coronavírus atual. O que nós temos são tratamentos de suporte. Mesmo a hidroxicloroquina será ou seria suporte. A ivermectina seria ou será suporte. Vitamina D seria ou será suporte. Tudo o que nós tivermos ouvido não será específico para coronavírus. São tratamentos de suporte que poderiam muito bem ser utilizados para outros síndromes respiratórios agudos. Como eu disse, não me deixa falar não, senão eu não paro, viu, pastor? Eu não paro. Não me deixa falar não, senão eu não paro. Foi até falado do Anita também, né? Que é um vermífugo. Exato, exatamente. A ivermectina é outro, o Anita, outro vermífugo, que eles atuam muito mais como imunomoduladores. Para falar, então, tendo essa contextualização de que é uma doença nova, de que é uma doença onde a gente está tateando conhecimento. Aqui, pastor, eu sou mais velho que o senhor, sim, mas eu quando logo nem tanto. Eu tô com 55 anos. Mas logo quando eu entrei na quando eu entrei na faculdade, no início da década de 80, no princípio da década de 80, ainda era o início do vírus do HIV. E olha que coisa curiosa. Estou falando aí de década de 80. Então, estamos falando aí de 40 anos atrás, quando entrei na faculdade. Naquele então, nós dizíamos, ainda estávamos conhecendo o HIV, e a gente dizia, nas revistas científicas, se especulava que o HIV era transmitido pelo vapor da sauna. Que apenas homossexuais pegavam. Que a doença era transmitida por haitianos. Então, quando a gente passa aí 40, 50 anos à frente, vê as mesmas besteiras sendo ditas, sendo construídas. Hoje nós temos um conhecimento bastante robusto, bastante consistente sobre o HIV. E tenho certeza que também teremos um conhecimento, a cura, o tratamento bastante consistente com o coronavírus. É só uma questão de tempo. Volto a dizer, sim, é uma doença que tem 6 meses. Então a gente ainda está tateando. O porquê da agressividade, agora para a sua resposta, para a sua pergunta, deixa eu ver como é que a gente dá volta, né? Para responder a sua pergunta que o senhor me fez. Por que essa doença é tão agressiva? E eu vou lá, pastor. Por ser uma doença extremamente nova, nenhum ser humano na superfície do planeta conhecia imunologicamente essa doença. Nenhum de nós conhecia. O nosso sistema imune não estava preparado. E é por isso que ela vai atingir a todos nós. É uma doença nova, com aspectos novos, com uma percepção imunológica pelo nosso sistema nova. Então ela atinge todos os seres humanos no planeta. Nós não somos vacinados, nós não estamos preparados para ela. Então, para dizer de uma forma muito simples, era uma doença que entrou no ambiente onde há todo um planeta fértil para a propagação dela. Entendi. Por ser uma doença nova, ela não é comparável a qualquer outra. Mas o dengue... Não, o dengue já está aqui com a gente há muito tempo, temos imunidade. Mas o zika já está com a gente. Mas chikungunya já está com a gente. Mas malária, rubéola, sarampo, catapora, o que o senhor falar, já habita entre nós, já temos defesas. Nós estamos falando de uma doença que tem 6 meses. Nosso sistema imunológico sequer aprendeu a lidar bem com essa doença. É verdade. Aí, diante dessa pergunta, a gente precisa falar dessa notícia que nós tivemos ontem ou anteontem, do nosso time, né, que foi feito os exames lá, todos os jogadores, não no elenco, e apresentaram 3 casos, mas outros casos que é o assintomáticos que fala, né?
Isso. Quer dizer, então já tiveram contato com vírus. É verdade. Tem um dado estatístico que está sendo muito repetido, eu vou falar também, que diz o seguinte: no universo de 100 pessoas, 80 delas terão contato com o vírus e desenvolverão absolutamente nada. No máximo, um mal-estar, e sequer perceberão que tiveram coronavírus. 20 pessoas desses 100 vão desenvolver alguma doença que vai em vários níveis. 5 delas ficarão profundamente graves e poderão utilizar os respiradores. E números atuais falam entre 4, 5, 6 desse total dos 20 vão morrer. Esses são os números que nós temos. Então veja, no universo de 100, entre 2 e 8, 10, dependendo da população, vão morrer. Volto a dizer, esses números ainda vão ser estabelecidos. É possível que tudo que eu esteja falando aqui, a gente remonte. Se fizermos essa live no ano que vem, eu vou dizer, olha, reverendo, quanta besteira que eu falei naquele então. Mas era o conhecimento que tínhamos naquela época, o conhecimento que temos hoje. Mas esses números são. Então eu digo assim, 80% terá absolutamente nada, pastor. Nada. São pessoas que vão estar aí bem. Não, coronavírus não existe. E é verdade, não vai ter existido para eles. A grande maioria da população. Mas o senhor raciocina. Assim, 6 bilhões de habitantes que nós temos no planeta, para os bons de conta aí, se fizerem para 20% de doentes, pastor, dispensa dizer, é praticamente toda a Europa doente, grave, necessitando de hospitalização. Eis o motivo da necessidade da gente diluir este número, não permitir que esse número suba e fazer com que essas pessoas fiquem doentes, mas no correr de um tempo bem maior, para que não todos esses 20% não precisem do hospital na mesma hora. Entendi. O raciocínio é simples. Aí outras 2 notícias também que eu li, claro que o senhor está mais atento a isso, mas eu creio que muitos aqui também leram, que estão encontrando esse vírus no próprio esgoto de alguns lugares, ou perto de casas, perto de hospitais. É verdade, então, é verdade. O vírus, ele é muito forte, se você for ver. Ele realmente é um vírus muito forte, ele realmente é encontrado nas fezes, há um percentual grande de fezes, eu tenho a impressão que são 40%, eu posso estar enganado, mas que isso vai para a rede de esgoto. Ainda não ficou claro se esse vírus que vai para a rede de esgoto tem capacidade de infectar outra pessoa. Isso não está muito claro. Entendi. Né? Daí vai ter uma curiosidade, vai falar assim, olha, eventualmente você soltar os gases, como você poderia contaminar outra pessoa. Não, isso não está claro, não. Isso ainda é especulação. Mas volto a dizer, aquilo que eu falei há 5 minutinhos atrás, né? Nós pensávamos que o HIV era transmitido pelo vapor da sauna. Então, se eu veja, hoje a gente diz que isso é uma grande besteira. Provavelmente nós estamos falando aqui grandes besteiras também, que vão ser revistas em pouco tempo. É verdade. Aí agora uma primeira pergunta, outra dúvida que eu tenho, e que já me perguntaram, falei, gente, eu não sei responder. Hoje eu recebi esse carnê aqui, ó. É um carnê de um plano funeral. Mas ele veio de uma cidade que chama Guaçuí, que é no Espírito Santo. Veio dentro do envelope, ainda com plástico ainda. Aí a pergunta, não sei quem manuseou, será que tem alguma coisa aqui? Né? Ou eu tenho que passar um lencinho com álcool gel? As preocupações, né? Pelo conhecimento que temos hoje, esse vírus em superfícies tem uma sobrevida baixa. Parece que em alumínio umedecido é onde ele tem a maior sobrevida. Claro, sem contar os meios de cultura apropriados para o vírus, mas a gente não está falando sobre isso. Sim. Superfícies do dia a dia, superfícies que a gente manipula. Parece que no alumínio, em condições de calor e umidade precisas, ele consegue sobreviver por 72 horas. Entendi. No papel, parece que são pouco mais do que 1 hora. No tecido, roupa, parece que é pouco mais de 12 horas. Então, assim, as recomendações que nós temos hoje é que
usou uma roupa que achou que esteve em contato com o Covid, ou possivelmente ou potencialmente teve esse contato com o Covid, se o senhor deixar ela estendida, sem lavar mesmo, pegar um solzinho, deixar ela estendida do dia, da noite para amanhã, seguramente no outro dia não haverá qualquer vírus. Então esse carnê que o senhor recebeu, e o nosso correio não anda tão rápido assim, seguramente tem nenhum vírus contido nele. Havia um mito aí de que nossas compras, que nós compramos pela China, que elas viriam com vírus. Não, isso não foi comprovado, não está confirmado. Não há qualquer dado científico falando desse respeito, pastor. É verdade. Outra coisa... Não pode pagar o seu carnê funerário, viu, pastor? Não, vou pagar, já é o novo... Tem que pagar em dia. Espero que o senhor não use por muito, muito tempo, que o senhor não tenha, que o senhor rasgue esse carnê porque não vai precisar dele. 50 anos. Isso, amém. Aqui, outra dúvida também que a gente recebe por exemplo, quem foi contaminado, ele corre o risco de ser contaminado de novo como fosse uma gripe? Pois é, essa é uma dúvida que ainda está sendo respondida pela ciência. Num primeiro momento, questionou-se sobre a validade da infecção como gerar imunidade. Isso foi questionado. Hoje, o que se diz é que muito provavelmente, aquele que tem a doença desenvolve a imunidade sim. Isso ainda está sendo estabelecido, é um conhecimento que ainda está sendo gerado, mas muito provavelmente aquele que tem a doença vai desenvolver a imunidade necessária para não ter novamente o Covid-19. O que se encontrou foram fragmentos do vírus nos exames nas pessoas que já foram contaminadas e não necessariamente uma reinfecção. E essa doença em si, ela também traz algumas sequelas? Já tem algum estudo disso? Sequelas disso? Olha, veja bem, sequelas infecciosas sim, inflamatórias sim, como toda doença inflamatória infecciosa grave. Isso não há dúvida, né? São sequelas importantíssimas. As sequelas pulmonares, como fibrose pulmonar, também já estão descritas. O que a gente ainda não sabe, e volto a dizer, por ser uma doença muito nova, reverendo, ainda não ficou muito claro o quanto que ela permanece. Tá? Agora, de um sentido mais amplo, não há sequela maior do que a morte. Então, e essa sim, é uma grande sequela, num sentido amplo da palavra. Morrer dessa doença é uma imensa sequela. Sequela na alma, sequela na família, sequela nos nossos entes queridos, sequela naqueles que nos acompanham. Nesse sentido, sim, pastor. Nesse sentido, ela produz imensas sequelas. E uma outra dúvida que eu já vi no jornal e tentei achar, por que na maioria dos enterros tem que ir com o caixão lacrado? Porque ele pode transmitir ali naquela questão? É verdade. O corpo humano é um grande ambiente de cultura. Como a gente falou sobre superfícies, a gente sabe que o corpo humano é um grande ambiente de cultura. E sendo o paciente um portador do vírus, e dependendo da fase, se ainda for uma fase virêmica, que a gente chama, uma fase em que o vírus ainda está ali atuando e não é só a reação inflamatória, é possível sim, é possível a transmissão desse vírus, mas é claro, tem que haver uma manipulação. O cuidado de deixar o caixão fechado, lacrado, o falecido ali embalado, sem dúvida nenhuma, é uma necessidade, enquanto a gente não estabelece muito bem essa temporalidade. A gente não pode arriscar aí de um grupo de amigos, um grupo de familiares se contaminar exatamente por causa de alguém que faleceu. Então esse é um momento de prudência. Esse conhecimento, mais uma vez, ainda está sendo estabelecido. Muito bem. Aí no Rio, a gente sabe como é que estão os casos, mas vamos falar no interior, né? Hoje eu fui argumentado pelo meu pai, que também lê muito e estuda também, e falou, você sabe por que Minas está falando que tem poucos casos? Porque eles estão escondendo. Eu falei, pai, eu não sei te responder, porque o nosso estado tem 856 municípios.
De população, dá uns dois, se eu não me engano, o estado do Rio, que são 92 municípios, se eu não me engano, ou de população. Você vê, ó, aqui no nosso estado, hoje o boletim que saiu agora às 6 da tarde, dos 2.943 casos confirmados, 111 óbitos, e ainda 140 pessoas que estão sendo investigadas. Então, se você for ver a proporção, né, do estado, é muito pequeno. Eu não sei se os exames estão saindo rápido também, tem tudo isso, né? E aí uma cidade que você já conhece, que é a cidade do Guaraci Sáttila, que é o seu companheiro aí de presbiterato, que está perto aqui de Mãemirim. Daqui ao Jequitibá são 12 quilômetros. Nós hoje temos uma pessoa sendo investigada, 13 suspeitos, um foi confirmado e um senhor de 80 anos morreu. Porque veio, a história que eu fiquei sabendo, que uma filha veio visitá-lo no seu aniversário e foi nesses contatos que ela acabou pegando. Então, assim, diante disso tudo, aqui em Mãemirim, nós temos 22 mil habitantes. E não tem casos, né? Só aqueles assim, suspeitos, depois eles são descartados. Mas o prefeito aqui da nossa cidade abaixou um decreto no dia 22 de abril que as igrejas poderiam voltar a se reunir. Mas, vamos lá, 30 pessoas, distanciamento de 2 metros, todos precisam estar com máscara. O grupo de risco, que todos aqui sabem, não preciso ficar falando, não podem vir. E um termômetro para fazer aquela medição, que é aquele de infravermelho. Nós íamos voltar agora, no domingo, mas o termômetro não chegou. Então eu não posso fazer enquanto o termômetro não estiver. E eu vou falar assim, os irmãos da igreja estão nos ouvindo aí. Eu, Santiago, humano, tenho medo. Porque eu tomo, lembra que eu até te falei tempo atrás? Eu tomo remédio para pressão. Porque eu tive uma lesão nos rins por tomar o famoso anti-inflamatório, Tandrilax, Tandriflan. E eu perguntei até ao meu médico, ele falou assim, é bom você evitar de sair muito, cuidado, mas, né? Então, a gente fica com esse medo. Às vezes, a cidade menor tem esse anseio de voltar para o templo. Mas nós vamos primeiro cuidar da vida. E aí eu queria que você desse uma palavra sobre isso daí. Bom, eu tenho para dizer algumas coisas. Eu não tenho dúvida, e aí não quero fazer qualquer comentário político, e não farei, mas eu tenho certeza que cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, enfim, elas têm um perfil completamente diferente de cidades pequenas, cidades do interior do Rio Grande do Sul, do interior do Espírito Santo, do interior de Minas Gerais, mesmo alguns interiores no estado do Rio de Janeiro. Então, todas as medidas de isolamento, elas têm que ser avaliadas pelo gestor local. Eu não tenho dúvida, aqui no Rio de Janeiro, o governador liberou para algumas cidades menores, mas essa avaliação final ficaria pelo gestor inicial. Se a gente diminui isso também para um ambiente um pouquinho menor, assim também serão os pastores com suas igrejas. Qual é o momento em que o Senhor vai conseguir liberar para que as suas ovelhas possam estar frequentando o culto? Isso quem vai definir é o Senhor. Com as medidas sanitárias, consultando aí a sua Secretaria de Saúde local. Eu não tenho dúvida que aqui no Rio de Janeiro é necessário, que é importantíssimo, que é vital o isolamento, que é vital o distanciamento, que é vital que as pessoas não retransmitam esse vírus. Eu não tenho dúvida disso. Mas é possível que algumas cidades do interior, onde sequer haja a circulação desse vírus, que essas cidades poderiam, com os cuidados necessários, ter a sua atividade e sua vida normal. Volto a dizer, se a gente diminuir um pouquinho mais esse universo, provavelmente os senhores pastores vão identificar se você pode ou não
abrir a igreja? Consultando o seu secretário de saúde, claro, ou a autoridade sanitária do seu local. Também tenho certeza que uma igreja como a catedral, onde que eu frequento, que eu comungo lá, a catedral com seus 3.000 membros e outras igrejas tão maiores aí que a gente tem, não podem. Também tenho certeza absoluta, seria uma falta de cuidado com todas as orientações sanitárias que nós temos. Então, nesse aspecto, pastor, eu não tenho dúvida alguma de que isso é uma decisão local, guiada pelas autoridades sanitárias, pelas autoridades de saúde, que o senhor pode se aconselhar aí. Eu confesso que para o Alto Jequitibá, a sua cidade, desculpe, perdão, Manhumirim e tantas outras cidades pequenas aqui, é muito possível que a autoridade sanitária permita que o senhor mantenha aí os cultos, que o senhor mantenha as reuniões, que elas possam ser acompanhadas de abraços, de beijos, de confraternização. Mas isso é uma decisão local. Isso é uma decisão que não há condição alguma de haver um mando central, dizendo, olha, em todo o Brasil, não. Não. Isso pode ser feito em países menores, um país do tamanho continental como o nosso, não. Não há como tomar essa decisão do ponto de vista colegiado. Agora, com certeza, um país do tamanho do nosso, não tenha dúvida que temos inúmeras cidades que não sabem o que é o coronavírus, que só o conhecem pela televisão, e que não saberão, muito provavelmente, ou saberão muito pouco, ou de forma muito branda. Então, esse detalhe é fundamental que seja falado. Tá bem? É verdade. E aí aqui nós vamos voltar, se assim Deus quiser, o termômetro chegando. No dia 17 mesmo, todos com máscara, o distanciamento. Vai faltar o abraço caloroso, o aperto de mão, porque automaticamente nós temos isso, né? Quando já chega, isso, já quer abraçar. Então, a Secretaria baixou essas regras. Ok, e nós vamos a autoridade sanitária e vamos cumprir. Definiu isso, que assim seja. Ok, perfeito. Essa é uma definição local. Né? Da mesma forma que aqui no Rio de Janeiro estamos a ponto de decretar aí um anglicismo que a gente aprendeu, mais um, né? O lockdown. Né? Ou seja, fechar tudo, trancar tudo, bloquear tudo. Esse é um novo termo. Tenha certeza que as medidas sanitárias de distanciamento, de isolamento, as medidas sanitárias são fundamentais para evitar um grande crescimento de pessoas infectadas ao mesmo tempo. Isso. Fundamentais. A minha esposa colocou aí, e o cafezinho também, né? E o cafezinho também, não pode, olha só. Fabiane, o cafezinho não vai poder ter, o cafezinho, e quando tiver vai ter que ser no copo de plástico, vai ter que ser bem distanciado, pelo menos pra gente aqui no Rio de Janeiro. Na tua cidade, vão ver o que o seu gestor de saúde local... Aqui a gente já usa, né, o copo descartável. Há uma questão da ceia também, né? Pastor, nós estamos com uma ceia 40, 50 dias. Então tudo isso vai ter que ser revisto também, né? A gente está Olha, só para dar uma curiosidade... pastor, logo no início, ainda no mês de março, a Universidade do Vaticano e a autoridade que depois foi retransmitida pelo Papa foi muito clara. Olha, baixou essa determinação para o planeta. Nas igrejas católicas, a comunhão, a hóstia, não será mais dada na boca do seu fiel. Será entregue à mão dele. Então, veja que houve uma determinação aí, lá em março, né, no fevereiro já teve essa determinação. E, enfim, de uma forma quase que absoluta para toda a igreja católica e que cumpriu isso. Tenho a impressão que as igrejas cumpriram isso de forma muito saudável até. Não podemos nós, através de um ato litúrgico, sermos o veículo, ou sermos vetores para um processo infeccioso e que Deus nos livre até a morte de alguém. Não sejamos nós, que não seja por intermédio das mãos de um pastor, de um presbítero, de quem quer que seja. Aí a nossa zeladora está aí, a dona Zenilda, falou assim, aquele cafezinho da Zenilda não vai ter. Pensa num café bom que essa mulher faz. Dona Zenilda, quando eu for aí, a senhora vai preparar um café para mim. Por favor, vou pedir que café é um vício que eu tenho, viu? Então agradecer, já guardei o nome, viu, dona Zenilda? Eu vou aí visitar a senhora, vou querer um cafezinho. Vai ser muito bem recebido aqui.
Então, a Fabiane, minha esposa, deixou uma outra pergunta aí. Nós temos um outro exemplo. Nós estamos usando as máscaras aqui, porque agora também é o decreto. Eu que estou saindo mais, porque aqui em casa tem uma padaria perto, mercado perto. Então, todas as vezes que eu estou indo com a máscara, não fico nem 40 minutos lá fora. Eu tenho que chegar e fazer aquele processo de higienização dessa máscara? Tem sim. É claro que depende do modelo de máscara, né? Qual é o tecido que ele utiliza, tem as máscaras profissionais, a SPP2, N95 e outros modelos profissionais, cada um deles com sua característica, mas dessas máscaras comuns, se ela é de papel, de TNT ou algo no sentido, o ideal é jogá-la fora, né? Se é de um tecido que possa ser lavado, lavar a máscara sim, lavar a máscara. Existe alguns autores aí que podem dizer assim, olha, basta deixar a máscara no sol. Mas é um tecido, é algodão, não custa nada lavar, ele é um vírus que a gente mata com água e sabão, por que não lavar? Então o ideal é que se saia de casa com 2, 3, 4 máscaras, e tão logo ela esteja úmida, ela esteja babada, ela esteja suja, a gente troca por outra máscara aí para facilitar. Por exemplo, hoje veio um irmão aqui conversar comigo, ele estava de máscara, eu tive que ir lá embaixo atendê-lo, e nós dois estávamos com máscara. Eu tive um bate-papo com ele, não deu para cumprimentar, só no cotovelo. Isso. E a gente bateu um papo e eu tirei a máscara e lavei. Isso mesmo, não tem dúvida de que esse é o ideal, é manter esse distanciamento, lembrando que o que já se sabe de verdade sobre esse vírus é que a transmissão é pelo spray, que é pela via aérea. Esse spray, ou seja, quando a gente fala, quando a gente tosse, quando a gente espirra, daí a necessidade de a gente segurar isso. Quanto mais eu falo, perdigotos, partículas virais vão sair aí daquelas pessoas infectadas, daquelas pessoas que eu falei, dos 80% que sequer sabem que tem a doença. Aquele que tem a doença, esse já vai estar se prevenindo. E aquele que sequer sabe, que não tem a menor intenção em comprometer outra pessoa, mas comete esse pequeno relaxamentozinho aí e não anda de máscara e aí acaba contaminando e às vezes contamina um ente querido, uma pessoa idosa ou alguém suscetível que vai acabar tendo um desfecho que até pode ser o pior possível. É verdade. Aí a Natália está perguntando qual seria a mais ideal, máscara, e a minha tia, que é a minha tia Ângela, fala assim, deixar de molho com sabão e bicarbonato, doutor? Olha só, quanto ao bicarbonato eu não sei. E quanto a deixar de molho, também não. É uma lavada só, uma lavada vigorosa já vai ser suficiente. O bicarbonato, eu não tenho informação sobre a utilização dele. Pelo contrário, até acho que talvez seja um pouquinho de exagero. Tá? Mas a gente pode, eu acho que não vai fazer nenhum malefício se lavar com bicarbonato. Também tenho convicção disso. Mas acho que é desnecessário. Outro dado, lembrando que, como tem sido dito aí, ele é um vírus muito, muito sensível, muito fácil de se matar. Então é água e sabão. Sabão, lavar com água e sabão. O álcool é para quando nós não temos oportunidade de lavar a mão. Então é naquele momento que você está ali, não tem uma pia, não tem um sabão, não tem água ali à mão, você vai usar o álcool gel, que também faz a lesão, que também rompe a barreira proteica ali do vírus, inativando ele. Entendi. Aqui o reverendo Alexandre, que é pastor lá da primeira igreja de Carangola, a minha igreja, né? Eu falo minha igreja porque eu fui criado lá, mas o reverendo Alexandre é o meu amigão. Aí está perguntando, algumas orientações quanto à administração da ceia. Aí eu vou falar uma, se também pode fazer assim, que foi até um presbítero que deu uma sugestão. Foi, pastor, tenta fazer a ceia um pouco para frente, mas cada um de casa trazer o seu pão, o seu suco, porque ele vai estar ali manuseando o dele, né? Porque aqui os diáconos é que fazem, colocam naquele copinho descartável, vão lá, cortam o pão. Então, assim, ele deu essa sugestão que eu não tinha pensado, mas se tiver uma outra sugestão, é muito bem-vinda. Olha, a questão sacramental, ela é tão importante, ela é tão séria, que eu vou preferir deixar aí com os teólogos, com os pastores. Eu tenho ouvido tantas versões
de possibilidades. Sem dúvida, essa é mais uma. Eu soube de uma igreja que estava fazendo ela via drive-thru, né? Eu já também tenho uma igreja no interior de São Paulo que tinha um terreno amplo e que fazia o culto, onde as famílias iam dentro e ficavam dentro dos seus carros. A família dentro dos seus carros assistiam e o pregador com um microfone no centro ali desse ambiente. Então todo mundo conseguia ver e ouvir e fazia uma espécie de culto campal, cada família no seu carro. São opções. Quanto à validade do sacramento, vamos deixar aí que eu tenho visto conversas muito acaloradas, se pode ser pela internet, se não pode, se tem que ser presencial, se não pode ser. É verdade. Mas eu digo o seguinte, façamos isso em memória dele, façamos isso sempre, isso que eu tenho eu vos dou, né? Ele representa tanta coisa boa e a gente pode esperar, esperar um pouquinho. É a minha percepção, que a gente pode esperar mais 1, 2, 3 meses aí, né? Eu acho que isso em nossa vida não vai ser esse sacramento específico que vai nos afastar da fé, que não vai nos afastar da nossa verdade. Eu penso assim igual o senhor. Nós estamos, né, e precisamos continuar a ter essa comunhão com Deus, né? Não é verdade? Sim. Então, e aí os senhores, os pastores, os teólogos, os nossos filósofos da fé vão estar identificando aí a melhor conduta, a melhor determinação, e eu, como ovelha, vou estar seguindo aí a determinação de vocês. Né? É isso mesmo. Deixa eu só pedir a minha esposa, que ela está vendo, Fabiane, traz o carregador aí que o celular está acabando. Ela está me ouvindo, vai trazer. Mas nosso tempo também já está acabando. E o cafezinho ainda 8 minutos. Falta 8 minutos. Dona Zenilde, né? É Zenilde, pastor? A Zenilda é a nossa zeladora. Zenilda. Isso, ela vai trazer um cafezinho para o senhor também, pastor? Puxe, você precisa ver, essa mulher é uma ótima cozinheira que tem aqui. Mas Fabiane traz para mim o carregador. Mas se vale a pena comentar alguma coisa a mais, o que é importante é que, por se tratar de doença nova, por se tratar de vírus novo, por se tratar de uma doença em que a gente ainda está estabelecendo conhecimento, e no grupo de colegas, tanto no hospital, quanto no corpo de bombeiros, quanto na universidade, quanto nos fóruns de discussão, cada dia a gente tem uma postura nova, cada dia a gente tem um conhecimento novo, cada dia a gente tem um protocolo de tratamento novo, que já mudou. Em 2, 3 meses a gente já adaptou, já colocou uma droga, já diminuiu um fator, já aumentou um outro, já acrescentou um anticoagulante, já acrescentou o glicocorticoide, já acrescentou um remédio para vermes, e por aí vai. Então, assim, nós ainda estamos estabelecendo o conhecimento. Cada hora chega uma evidência nova, de um tratamento novo, de uma perspectiva nova, de uma proposta nova. E é possível, agora estamos trabalhando com a interleucina 6. Interleucina 6 é um inibidor de interleucina 6, enfim, é um imunobiológico, que parece ser muito promissor. Mas as revistas mais sérias dizem, olha, ainda não é esse. Ainda não é esse. Né? Então, muito provavelmente bem. Ainda virá. Enquanto a vacina conclusivamente não estiver estabelecida, a humanidade ainda vai estar suscetível, ainda vai estar sujeita a essa calamidade aí. Que aqui no Rio de Janeiro os números ainda estão em ascensão. Entendi. Ó, entrou aí aquele pastorzão chamado Isaías Cavalcante, você acredita? Reverendo Isaías Cavalcante é alguém que é um herói da nossa fé, é um homem de uma capacidade, de uma inteligência, e a despeito de ser um homem, e se ele me permitir, um homem que participa do grupo de risco pela idade, por outras doenças que tem, é um homem que mantém e persevera aí, trabalhando diuturnamente na Igreja do Rio. Então a gente só louva a Deus pela vida do reverendo Isaías. De português. Olha só. E eu gostaria de ver também, meu primo, Marcelo Reis Simões, também acabou de entrar aqui. Eu estou vendo aqui a carinha dele. Isso, Marcelo Reis é um grande advogado, um brilhante advogado aqui no Rio de Janeiro, surfista e lutador de jiu-jitsu. Eu não sei como é que ele coaduna isso tudo, viu? Isso. Então tem que ter cuidado com ele, que ele é forte. Ele é. É matador, é pegador, é tudo aí. Isso é um homem violento. Olha, já vamos então encerrar, mas se alguém tiver alguma pergunta aí dos 28 irmãos que estão conosco, faça aí a pergunta. Enquanto eles vão elaborar, eu já quero agradecer, porque você aceitou o convite na hora,
né? Eu fiquei aqui lisonjeado. E quando acabar isso tudo, eu quero trazê-lo aqui para você passar um final de semana aqui conosco, tomar o melhor café do Brasil. Você vai ganhar esse café. Obrigado. Eu prometo pelo menos Muito dar obrigado. 1 quilo ou a mais um pouco. Muito obrigado. E será muito bem obrigado. recebido. Mas aqui, olhe, né? se eu tivesse que deixar uma palavra final, eu sei que a nossa audiência é de leigos, lógico, não é uma audiência técnica, não é de profissionais de saúde, mas enfim, nessa palavra, nessa mensagem, é que isso que tem sido martelado na imprensa, isso tem sido martelado pelos veículos de comunicação, lave a mão, use máscara, se distancie, mantenha o isolamento social, se é indicado pelo seu gestor de saúde. Em cidades menores isso talvez possa ser contemporizado, mas nós dos grandes centros, por favor, mantenha-se isolado, mantenha-se na sua casa, saia de casa exclusivamente se necessário. Acredite, você pode estar fazendo um grande malefício, sem pensar, lógico, mas um grande malefício, inclusive para alguém que você ama. Então, por favor, mantenha o distanciamento, mantenha o isolamento, utilize máscara, cuide, evite que essas tragédias da falta de leitos hospitalares, dessa tragédia da falta do respirador, de insumos, de RH humano, de recursos humanos para lhe atender, que isso atinja alguém da tua família, alguém do seu conhecimento. É dito, historicamente, que as tragédias elas são uma notícia. Depois a notícia vira uma estatística. Essa estatística vira um número. Este número passa a ter um nome. E às vezes ele passa a ter o seu próprio sobrenome. Então a gente fica aí. Esse número não tem o nosso sobrenome, nem tem um nome conhecido. E que esse número seja um número cada vez menor. E que essa estatística seja menor. Isso depende da gente. Para que a gente rompa essa cadeia, pastor. Que a gente rompa essa cadeia de retirar essa estatística, que ela se transforme num número, que esse número se transforme num nome e que ela tenha o seu sobrenome, ou pior, que ela tenha o seu nome. Vamos nos cuidar. Isso mesmo. O Evilásio te elogiou aí, falando que você é um grande médico de referência. Você obrigado. Pensa. Muito bondade. Então nós vamos terminar. Mais uma vez agradecer o seu carinho, a nossa amizade, e que o senhor ore aqui conosco e pelos irmãos que estão aqui conosco, 30 pessoas, foi bênção, para a gente orar e agradecer esse momento. E eu vou ser grato a você, em primeiro lugar a Deus, a você, dê um abraço na esposa, a Fabiane, nos 3 filhos, né? São 2 meninas e um menino. Isso, tem um caçulinha, o Otto aqui. Igual o pai e a mãe. Amém, todos com mais cabelo que o pai. Não, isso é tranquilo. Então vamos orar. E o senhor termina aí conosco aqui. Tá certo. Senhor Deus, obrigado pelo momento, pela oportunidade de podermos falar de algo tão importante, de algo tão sério, de algo que está nos assolando. Mas que isso seja uma oportunidade para a gente estar segurando nossa fé, para a gente estar exercitando nossa oração, nossa fé, o nosso pedido e a certeza de que estamos todos nós submissos à tua vontade e ao teu querer. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Pai, até pelos espinhos que as flores têm. Muito obrigado, Pai. Nós só temos que nos submeter e dedicar a nossa vida e nossa existência ao Senhor. Nos protege da seta do maligno, nos protege da doença, nos protege, Pai, daquilo que a Ti for bem e que a Ti aprouver. Temos certeza, Pai, que tudo que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável, como é a tua vontade. Que assim seja em nossas vidas, por Cristo Jesus. Amém. 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 O meu presbítero, muito obrigado pelo seu carinho. E depois eu quero dar aquele abraço forte quando esse trem acabar. Isso aí. Deus te abençoe. Beijão no seu coração. Muito obrigado, pastor. Fique em paz. Obrigado. Tchau. Obrigado. Fique com Deus. Irmãos, então terminamos aqui com o nosso queridão presbítero Assuero. Eu agradeço a todos que ficaram aqui conosco. O nosso tempo já está acabando. E Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. E na próxima sexta live nós teremos aqui um psicólogo. Pensa no trem bacana que nós vamos ter aqui, se Deus quiser.
Um abraço a todos, muito obrigado, todos fiquem com Deus.